Ciprione vai autorizar a entrada na sala. Tem que ver se o servidor vai aguentar, né? As 500 pessoas. Bom, já começou aqui a gravação. Eu vou apresentar brevemente aqui a Keila, é a anfitriã da noite aqui do Millennium Club Network. Boa noite. Ela é ex-atleta, me surpreendeu, chamou a gente aqui na semana passada para bater um papo e trouxe um currículo incrível, assim, ex-atleta, bacharel em treinamento esportivo pela Unicamp, pós-graduado em fisiologia do exercício, né? MBA em gestão em marketing de academias, e ela achou pouco, ela foi, não, agora eu vou cuidar da mente do pessoal, eu comecei a trabalhar com PNL, com coaching, hipnose, e por aí foi. Então, ela vai falar um pouquinho mais sobre a metodologia que ela desenvolveu para a área esportiva e que ela está adaptando agora para o desenvolvimento das pessoas e vai colocar aqui à disposição do nosso network e iniciar uma nova trilha aí de projetos aqui junto com a gente. Keila, bem-vinda. Boa noite com você. Boa noite, deixa eu só desativar os sons aqui para ninguém atrapalhar a gente, né? Aí, pronto, assim não vai ter problema. Desculpa não ter feito isso antes. Vamos lá. Então, é isso mesmo, minha trajetória é bem essa, né? Que falar um pouquinho, só concluir aqui minha trajetória, que ele falou bem. Então, minha formação é toda na área acadêmica do esporte, né? E da educação física, e tem 25 anos que eu atuo nessa área, né? Então, tem poucos meses aí que eu deixei de atuar na área de educação física, mas na área do esporte eu comecei paralelamente com essa área de educação física. Em 2008 eu comecei minhas formações em coaching, né? Mas, na verdade, em 2008 foi a formação, a formação que eu estava fazendo era de gestão, e nessa formação que eu descobri o coaching. A gente tinha um módulo de coaching lá, e eu fiquei maluca, porque o coaching, ele nasceu no esporte, né? O processo de coaching, quem criou essa metodologia foi um pedagogo de Harvard, e ele era, além de pedagogo, professor de Harvard, né, PhD, ele também era professor de tênis, né? E como ele dava aula de tênis tanto para não atletas como para atletas. E ele começou a colocar em prática os conhecimentos que ele tinha de pedagogia e testar nos seus atletas, com o intuito de ajudá-los a aprender, né? Esse era o propósito que deu início ao processo de coaching. E ele viu que o desempenho dos atletas aumentava muito, né? E muito mais rapidamente do que num sistema tradicional. Quando cada um passava a entender como que eles funcionavam melhor no processo de aprendizagem. Então, foi aí que ele formatou bem a metodologia, e com os resultados incríveis que ele teve dentro do esporte, ele começou a levar esses cases dele para as grandes empresas, né? E começaram a ver um paralelo dessa metodologia, que ela poderia ser aplicada para pessoas, né, executivos, que também têm a mesma necessidade do atleta de conseguir resultados mais rápidos, de desempenhos de alta performance, né, que passavam por pressões muito altas, emocionais, por conta do cargo, né, de alta responsabilidade. Então, o coaching acabou sendo difundido mesmo dentro do meio corporativo, e ele foi meio que esquecido dentro do meio esportivo. Aí, como eu vim do esporte, né, eu sempre tive vontade de trabalhar na alta performance, mas como eu não tinha essa inteligência emocional fora da quadra como atleta, não, como técnico de modalidade, né, técnica, eu até fiz uma tentativa de ser técnica, preparadora física de equipe de alta performance, fui bem na parte da preparação física, gostei muito, adorava dar treinos, mas quando eu fiz o meu primeiro campeonato, eu falei, não, essa vida não é para mim. Então, eu quase infartei com 20 e poucos anos, né?
Então, eu não gostei da experiência justamente por não ter conhecimento em inteligência emocional. Mas, enfim, como eu gosto da área de alta performance, acabei levando isso minha vida inteira para a área que eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar com academia, com personal trainer, tudo isso eu trabalhei com sempre com essa mentalidade de ter altos resultados, essa competitividade comigo mesmo, que me levava a querer sempre mais, né? E foi aí que eu acabei parando lá na gestão, porque a gente não se forma na faculdade, a gente não se forma gestor, a gente se forma técnico, né, de modalidades. Então, aí na hora que eu abri uma academia, senti essa necessidade, e foi nessa trajetória da gestão é que eu acabei encontrando o coaching e disse, não, agora eu achei o que eu queria. Vou levar isso de volta para o esporte, comecei essa minha jornada de entrar no esporte, né, e tive resultados, assim, incríveis, com essa metodologia, que, na verdade, ela começou testando um monte de coisas, então eu associei PNL, o coaching, ele é a estrutura do meu processo, né, que eu chamo hoje de Minds Up. Então, ele tem a estrutura do processo de coaching, e aí eu fui acrescentando técnicas e ferramentas de outras áreas, né, então da PNL, da hipnose, especialmente da hipnose ericksoniana, e mais posteriormente eu acabei caindo na área que determinou hoje a base do meu processo, que é a psicofisiologia. Psicofisiologia é uma área da neurociência que estuda as respostas que o nosso corpo tem em função daquilo que a gente está pensando. Então, isso foi incrível, porque como eu venho de uma universidade a universidade que desenvolve pesquisa, né, eles treinam a gente desde o primeiro ano para ser pesquisador. Então, a gente é muito questionador, a gente, né, sempre quer ver os porquês das coisas, a gente acaba não aceitando muito bem as informações sem a prova do ônus, né, sem a prova do porquê que isso funciona ou não. Então, apesar de eu ter tido uma experiência incrível também nas minhas formações, com a hipnose, né? Eu fui curada de alergia, eu era extremamente alérgica, e eu fui cobaia do meu professor para ele demonstrar os resultados, né? Que a hipnose podia fazer, e ele queria alguém com alergia para poder fazer a demonstração na turma. E eu fui curada, definitivamente, de alergia, não tenho mais, amém, há muitos anos. E tive essa experiência, então, com a PNL também, foram muitas transformações em mim mesma durante todo esse processo de formação, que eu via, mas não conseguia compreender de onde vinham esses resultados, né? Então, eu tinha dificuldade no início de aplicar isso. Enquanto eu não achei a psicofisiologia, eu não tive confiança para começar a aplicar os métodos, né, que eu tinha aprendido. Então, foi só em 2011, apesar da minha formação ter começado em 2010, das formações todas começarem em 2010, 2008 foi ainda na área de gestão, mas a minha primeira formação na área de coaching mesmo, e PNL, hipnose, começou tudo em 2010, foi uma sequência, uma atrás da outra, e aí sim, lá no meio do ano de 2010 é que veio a psicofisiologia. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. E comecei a buscar um clube para começar a aplicar isso, né? Então eu achei a equipe de goleiros do Guarani. E assim, o resultado foi absurdo. E aí, conectando agora com a área que atualmente eu ainda trabalho com atletas, né? É a minha paixão, é o que eu mais gosto. Mas os resultados que eles foram tendo, eles sempre me davam feedback, que a gente não está tendo resultado só dentro da quadra, só dentro do campo, né? Só nas competições ou nos treinos em termos de desempenho físicos. A gente está tendo resultado na vida. Então, nos depoimentos deles, eles falam que mudou a vida deles, né? E eu tenho atletas desde 11 anos de idade, que eu já tenho cases, até profissional, né? E realmente os pais, até dos pequenos, falam assim, o que você fez com meu filho? Então, é incrível. E quando faz com a equipe, então, uau! O resultado é absurdo, a diferença
que dá, né, no comportamento, no comprometimento, e, obviamente, tudo isso reflete no foco, na atenção, e tudo isso reflete na performance geral que eles acabam tendo, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a querer testar essa metodologia, né? Depois desse case do Guarani, eu consegui formatar de um jeito mais eficiente, porque lá eu tive a oportunidade de testar one by one, na equipe inteira, todas as ferramentas que eu tinha aprendido, e aí eu fui selecionando, fazendo um mix, vendo aquilo que fazia mais sentido, e sempre pensando no quê? O atleta, ele tem uma necessidade de resultados rápidos, não dá tempo para eles. Eu tinha menos de um ano para conseguir resultado com eles. Por quê? Sem ainda ter uma formatação da metodologia. Porque ano seguinte eu já não sabia se eu ia poder ter a oportunidade de novo, né? Porque muda treinador, muda direção, muda tudo, né? No esporte. Então, os atletas vão embora, então eu podia não ter a chance de dar sequência com eles. Então, os trabalhos dentro do esporte precisam realmente ser muito rápidos. E foi por isso que essas metodologias isoladas não conseguiam ter a mesma velocidade que quando eu juntei tudo isso. Então, realmente, os resultados começaram a ficar, assim, me surpreenderam mesmo, né? E aí eu falei, uau, é isso. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade, existe um preconceito, o pessoal associa isso com psicologia, né? E não tem nada a ver com psicologia. O meu processo, especificamente, ele é uma mistura de coaching e mentoring. Então, ele tem uma primeira fase que a gente vai fazer a mentoria para desenvolvimento da inteligência emocional. Eu vou dar todos os recursos, ferramentas que eu pesquisei, juntei as melhores e mais eficientes para desenvolver inteligência emocional, porque todo processo de mudança, todo processo de coaching que é focado em conquista de metas, acelerador de conquista de metas, esses processos, eles tiram a gente totalmente da zona de conforto. E quando a gente fica muito tempo fora da zona de conforto, tem uma parte do nosso cérebro, né, que é aquela primitiva, que ela começa a entender isso como uma situação de sobrevivência da espécie. E aí você entra no modo de sobrevivência. E quando a gente entra no modo de sobrevivência, o cérebro faz de tudo para criar processos. Se você conscientemente não resolver esse problema, ou seja, se você não tomar uma atitude para voltar para a zona de conforto, ele vai criar uma situação, um processo interno, né, que é de nível inconsciente, o que a gente chama de processo de autossabotagem, para levar você de volta para a zona de conforto. Então, na história do coaching tradicional, começou a se observar esse tipo de coisa, né? Que a pessoa entrava num processo de coaching, tinha dois caminhos para a pessoa que entrava num processo de coaching tradicional. Ou ela ia até o final do processo, chegava lá, ela falava, não era bem isso que eu queria, ou arrumava um outro problema para ela com aquela meta que ela acabou alcançando, ou ela abandonava o processo no meio do caminho, não conseguia chegar até o final. Então, tudo, às vezes, era por conta de dinheiro, ela sempre tinha uma desculpa, e muitas vezes essas desculpas não são meras desculpas conscientes, são essas desculpas inconscientes que são processos de autossabotagem. Então, ela sempre acabava acontecendo alguma coisa na vida da pessoa que ela acabava, eu fiquei sem tempo, não posso mais, e não sei o quê. Tudo isso é processo de autossabotagem para atrapalhar aquela manutenção fora da zona de conforto. Então, é o nosso cérebro primitivo, né, que está entendendo aquela situação como sendo uma situação de estresse agudo, ou seja, entrou em modo de sobrevivência. Aí ele sai, ele vai fazer vai dar um jeitinho para sair do modo de sobrevivência. No caso dos atletas, esse jeitinho é geralmente lesão. Então, a maior parte das lesões que acontecem no esporte, e o Neymar está aí para mostrar para vocês que toda vez que ele vai jogar para a seleção, o que acontece com ele? Com certeza ele machuca, né? Não tem uma vez que ele vai, que é uma Olimpíada, se é um jogo oficial importante, se não é só amistoso e tudo mais,
ele pode ver, é batata que ele machuca. E não é só ele. Tem vários outros jogadores que também têm esse tipo de situação. É mentira dele? Ele está fingindo? Ele está dando migué? Não. É realmente uma parte dele inconsciente que não está aguentando a pressão em cima dele, porque é óbvio, né? Ele é o Neymar. Então vai ter todos os olhos voltados naqueles jogos, vai estar voltado para ele, né? Desde o adversário até a torcida, o patrocinador, a mídia, né? É muita pressão em cima do jogador. Então, se ele não desenvolver essa inteligência emocional, aprender conscientemente a lidar com esses processos de autossabotagem para evitá-los, ele não vai ter chance contra esses processos e vai acabar lesionando. Então, trazendo isso para o meio corporativo, então, como é que a gente pode fazer o paralelo, né? Então, quando a gente quer resultados, né? Se está todo mundo aqui é do Million Club, né? Então, eu imagino que todo mundo quer chegar a ser milionário, no mínimo, né? E para ser milionário, quantos milionários existem no Brasil? Alguém sabe estatística? Pode abrir o microfone aí para vocês interagir comigo, por favor. Quem sabe estatística de quantos milionários existe no Brasil em termos de percentual? Alguém sabe, não? Deve ser menos de 1%. É menos de 1%, né? Eu falo que essa estatística aí é meio mágica. Tudo que você olhar tem essa estatística aí. Não passa de 95%. É de 95% a 99%, né? Que é a massa. No Google aqui está falando 414 mil no Google 2023. Em 2023, isso representa quantos por cento? É isso mesmo, né? 1%, mais ou menos. Quem faz as contas aí para nós, o povo que gosta de matemática? Eu gosto de... Oi? O Johnny é bom em exatas. Vai, Johnny, calcula para nós aí. Calcula aí enquanto a gente vai falando aqui, ó. Então, eu falo que essa estatística é mágica, né? Dentro do esporte, é 97% dos jogadores que são revelados ali naquela copinha que aconteceu agora em janeiro, nem sei se está acontecendo ainda, dos jogadores de futebol, por exemplo, só 3% deles conseguem aqueles altos salários que, né, deixam eles milionários. Então, se você for ver, para toda carreira, para toda profissão, existe essa estatística. Aí eu trabalho bastante com traders, né? Galera que faz day trade, então também é uma carreira de altíssima performance, que requer muito foco, atenção, controle emocional. Então, a mídia acaba bombardeando, né? Trade 95% das pessoas que fazem trade vão, como fala, quebram, não sei o quê, nada a ver. Mas isso é igual para toda carreira. Se você quiser chegar lá nos 5%, nos 3%, no 1%, né? Não tem outro jeito. Você precisa desenvolver uma mentalidade que é equivalente à mentalidade do atleta. A única diferença da gente que quer estar lá nesse percentual, que é a elite, né? Da população, também, quer ver uma que é a estatística de 1% também? As pessoas que fazem aquilo que são apaixonadas, que trabalham com aquilo. A maior parte, 99% das pessoas trabalham com aquilo que não gosta. Trabalha porque precisa trabalhar, porque precisa de alguma forma para ganhar dinheiro, né? E mesmo em profissões de alto gabarito, que às vezes a pessoa ganha bem, ainda assim ela não está nesse 1%. Então, olha para você ver como é que é mágico. Então, se a gente quiser realmente chegar lá, a gente precisa mudar o mindset, né? E a gente começar a ter um mindset de atleta, um mindset de atleta de elite, não é qualquer atleta, né? Porque senão a gente acaba fazendo parte da massa dos atletas também, que é só quem sobe no pódio, né? São 3 lugares só no pódio, não tem nenhum outro mais, para qualquer modalidade. Então, não é só tentar, né? O tentar é muito vago. Então, a gente pode fazer muita coisa, querer fazer muita coisa, mas se a gente não tiver o mindset certo, a gente só fica dando cabeçada e a gente
sempre que a gente tenta alguma coisa, a gente tem 50% de chance de falhar, né? Então, a gente tem que tomar decisões e ver o que é necessário para chegar lá e simplesmente fazer, né? Essa é a pior parte, né? Não foi para isso que você contatou, Léo? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é entrar em ação. E, às vezes, elas entram e param. E o que é isso? Nada mais do que processos de autossabotagem. Vocês que estão liderando aí a galera, como é que está acontecendo? Eu estou por fora, infelizmente eu não estou conseguindo acompanhar vocês, mas eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que está isso? Vocês estão sentindo isso da galera? Essa dificuldade da galera? Como é que é? Autossabotagem é uma coisa que eu me preocupei e me preocupo sempre, porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa daqui no network, ela dizendo, olha, eu não consigo fazer meu projeto, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu tenho um CLT, eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo, não sobra tempo para o empreendedorismo, né? E o que fazer, né? Essa é a questão, né? O que fazer? Porque a gente sabe que tem aqueles 21 dias lá que o Pablo Marçal explicou para a gente, tem escassez, tem isso, tem aquilo, mas aquilo ali é só o quê? O quê? Falta o como, falta o porquê, falta o quando, falta o onde, falta o quem, falta tudo. E foi bom, Léo, você ter tocado nesse assunto, porque dos 21 dias lá, porque, assim, é muito legal, né? Foi muito legal, mas, infelizmente, 21 dias pode funcionar para aquela estatística mágica, 1%, 3%, 2% das pessoas que fizeram aquele processo. Por quê? Porque são pessoas que já estão prontas para esse processo de mudança e que só precisava algum direcionamento. Mas é muito poucas pessoas que acontece isso naturalmente, né? Se a gente quiser se destacar nesse negócio mesmo, não tem outro jeito, a gente tem que passar por um processo, não tem outro caminho. E um processo não leva 21 dias, é muito mais que isso, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, a gente acha que é assim, é só falar, né? Aí, às vezes, eles ficam bravos, né? Que, eu falei. Às vezes, não sei se vocês têm funcionários, mas tem gente que faz assim com o funcionário. Eu canso de falar para o fulano, mas ele não faz. Alguns, claro, a gente sabe que é comportamento, o problema é comportamental mesmo, a pessoa tem... não é questão de... não é questão de... Como fala? Disso que eu vou falar, mas sim de teimosia mesmo. Às vezes a pessoa é folgada, tem essas coisas, tem. Na verdade, talvez é o que mais tem. Mas tem pessoas que às vezes você fala e ela está fazendo igual, por quê? Não é porque ela faz de teimosia, mas porque o cérebro, ele, para qualquer coisa que a gente aprenda na vida, exatamente qualquer coisa que vocês me perguntarem assim, até para isso é assim, eu vou responder sim, é para isso, mas vocês ficam à vontade para perguntar. Mas a gente passa por um processo que eu chamo de sistema de aprendizagem. Como é que funciona isso? O nosso cérebro, não sei se vocês já ouviram falar de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma descoberta até que relativamente recente, né? Da neurociência, e que que observou que o cérebro é capaz de ter neurogênese, ou seja, nascerem novos neurônios, não só quando a gente é um bebê, mas a vida inteira a gente tem nascimento de novos neurônios. E tem algumas coisas que fazem nascer novos neurônios. Uma delas é justamente o aprendizado, tá? Então, quando a gente aprende qualquer coisa, o nosso cérebro, ele começa, por isso que tem aquela expressão, né? Quando você aprende alguma coisa, o cérebro expande. Então, cada aprendizado novo, existe uma rede neural que acabou de nascer, ou seja, milhares de neurônios nasceram para fazer só aquilo, ou para compreender aquilo, né? Então, vamos dizer que a gente aprendeu o quê aqui? Sei lá, uma fórmula nova de matemática. Não precisa ser matemática, pode ser qualquer área. Eu acabei de ler um livro novo e esse livro me trouxe um insight.
né? Uma coisa nova. Então, quando você faz aquele, entendi, então novos neurônios nasceram para você poder dizer isso, que você entendeu aquilo. Só que quando eles nascem, eles ainda não têm o que a gente chama de mielinização, que é o quê? É tipo uma membrana que envolve o corpo dos neurônios. Essa membrana ela é responsável pela velocidade de conexão entre um neurônio e outro, ou seja, a atividade elétrica ela é mais lenta nessa rede neural nova, certo? Quando ela está no início. Então, para que ela não falhe a conexão, né, o entendimento daquela coisa que você acabou de aprender, se você vai colocar em prática, provavelmente você vai precisar, provavelmente não, com certeza você vai precisar de um nível de atenção maior do que quando você já faz aquilo com algum tempo. Vou dar um exemplo. Quando você vai estar aprendendo a dirigir, né? Todos aqui acho que dirigem. Quem não dirige pode pegar o mesmo exemplo para bicicleta ou qualquer outra coisa que você já aprendeu a fazer na tua infância, né? Enfim, aí você aprende, no processo de aprender a dirigir, você deve lembrar que quando você estava, né? Primeira aula sua de direção, primeiro você teve que entender um pouco de teoria, pelo menos, né? Algumas já foram direto para a prática, mas quando você vai para a autoescola, primeiro você vai entender a teoria, e aí vai sentar no banco pela primeira vez. Quando você entendeu a teoria, é aquele momento. Tá, entendi. Aí você tira todas as suas dúvidas, e agora você sabe a teoria. Então, vamos para a prática. Senta no banco do carro, e aí você vai ter o passo a passo, né, que você deveria seguir e que você acaba esquecendo uma coisa ou outra, esquece de pôr o cinto primeiro, né? E isso é uma coisa importante, porque se você vai para o teste e não coloca o cinto, liga o carro, pronto, foi reprovado. Não sei se eles estão rigorosos assim, na minha época era assim. E aí, enfim, você tem todo esse passo a passo para poder conseguir fazer o carro sair de um ponto e chegar no outro, né? E vocês devem se lembrar como era tenso, né? Quando você fez isso para a primeira vez e a hora que você desligou o carro, o ombro estava pesado, né? Estava lá em cima, você fez assim, conseguiu relaxar, respirar. E é assim durante todo o processo de prática, né? Então, você vai dirigir, conforme você vai treinando aquela prática, ainda é tenso e requer atenção. Qualquer, né, distração ou então nervosismo, por exemplo, olha no retrovisor, tem um caminhão enorme e faz assim na sua traseira, aquela buzininha básica de caminhão, né? E aquilo te assusta, te deixa nervoso, o carro morre, você esquece de pisar na embreagem, o carro morre. Enfim, isso acontece justamente porque você ainda não automatizou esses movimentos. Então, você precisa repetir, repetir, repetir. E aí, a bainha de mielina, né, vai formando em volta dos neurônios, até que a hora que elas estão bem formadas, você formou o que a gente chama de engrama. E aí, quando você tem um engrama, significa que aquele aprendizado foi para o piloto automático. Então, o nosso cérebro ele tem 3 níveis, né? A gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, quando você coloca uma atividade em piloto automático, né, que forma o engrama, essa atividade está no seu subconsciente. Então, ele fica ali para quê? Para ele, sempre que você precisar, está ali já, fácil, certo? E você não precisa pensar nisso, né? Não precisa ficar focado, você só precisa usar o seu consciente para seguir o trajeto correto, né? Para ficar atento aos outros tipos de situações que podem acontecer, que você tem que ter atenção, alguém que te fecha, alguém que freia bruscamente na tua frente, senão você está dirigindo ali de forma super automática. Tem gente que faz até percursos que quando chega lá e está tão automatizado naquele trajeto, né, que às vezes nem lembra, ou ficou falando no celular, né, com outra pessoa, sei lá, escutando música, e acabou que fez o trajeto, e se ele para pensar, nem lembra de que ele passou nesse dia, né? Então, é muito louco. Esse é o processo de automatização. Então, isso é para tudo. Quando você aprende uma nova coisa,
Ou seja, uma nova mentalidade, né? Então, o Pablo Marçal foi lá e deu toda a fita de comportamento nos 21 dias que você precisa desconstruir para você poder ter esse mindset de milionário e conseguir chegar lá. Então, ele deu essa informação. Aonde que ela ficou nesses 21 dias? Porque cada dia ele dava uma informação nova. Era uma expansão da mente. Então, todo mundo saiu de lá com milhares de novos neurônios e muitas redes neurais, só que todas elas estão ainda desmielinizadas. Então, é difícil para a pessoa continuar fazendo. Então, ela pega aquela motivação externa e aplica, né? E aí, às vezes, não funciona. Por quê? Como não está mielinizado, às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, às vezes ele lembra, às vezes não lembra. E aí, se vem emoções fortes, então, o que acaba acontecendo é que ele acaba desligando os neurôniozinhos, porque ele perdeu o foco. Então, ele requer, nesse momento de aprendizado, e a ciência diz que essa mielinização, por esse processo de treinamento, né, de aplicação da prática, ele pode levar de 60 a 90 dias. Então, demora, e isso tem que ser de forma crônica, não adianta você faz uma vez, faz outro dia, hoje eu não faço, amanhã eu faço, né? Então, precisa ser uma constante, né? E isso pode realmente levar mais do que isso para algumas pessoas. E tudo depende de quanto tempo eu vou dedicar para me comportar daquele jeito, para pensar daquele jeito, para espantar o outro pensamento antigo, o outro mindset que você tem que usar um para deixar de usar o outro. Quando você deixar de usar o outro completamente, aqueles neurônios vão morrer. E aí você conseguiu realmente mudar de comportamento. Então, isso é uma informação muito importante para vocês entenderem que precisa ser persistente, precisa ser resiliente nesses comportamentos. E tem estratégia, obviamente. Só que você ser resiliente e fazer esse processo de mudança, exatamente como você, quando você estava aprendendo a dirigir, naquele momento de prática de direção, que você ainda não tinha habilidade automática, né? O grau de atenção, né, e de tensão que existia, né, para fazer tudo certinho, era enorme, que foi só relaxando à medida que você foi colocando isso no piloto automático, né? Então, o gasto energético para fazer um trabalho físico, aprender uma nova atividade, né? Ganhar um condicionamento físico, treinar na academia, emagrecer, para tudo isso precisa de consistência. Ou seja, a prática, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. E é exatamente isso. E está cientificamente comprovado exatamente por essa parte de neurogênese e neuroplasticidade que mostra para a gente o quão pesado é mudar um comportamento. Por quê? Porque o seu comportamento ruim, o seu mindset antigo está mielinizado, ou seja, ele está no seu subconsciente de piloto automático. Então, a gente faz isso de uma forma automática mesmo, né? E aí, E aí fica fácil, né? Essa é a ideia do cérebro, porque o nosso consciente, ele é 5% da capacidade do nosso cérebro. Então, a estatística mágica de novo, 95% da nossa capacidade está no nível inconsciente. E é por isso que a maior parte do tempo a gente está se a gente não tiver um treinamento para colocar novos comportamentos nesse piloto automático, o programa que está instalado lá, velho, e com comportamento ruim, com um mindset errado, está rodando no piloto automático. E aí, como é que você desconstrói isso, né? O Pablo está certo, ele tem que desconstruir para reconstruir novo, né? Mas esse processo de desconstrução vai levar os mesmos, no mínimo, fazendo tudo bonitinho, certinho todo dia, com aquele comportamento de 60 a 90 dias, no mínimo, né? Então, porque alguém vai me falar o seguinte, Keila, mas faz meses já que eu estou nessa e nada está acontecendo, mas quantas vezes você aplica aquilo que você conhece, aquilo que você sabe que você precisa fazer? Então, se você consegue aplicar todo dia, várias horas por dia,
com certeza, rapidinho, 60, 90 dias, tá feito, tá mudado o comportamento, né? Por isso que a gente precisa de um processo, né? E é esse o trabalho do Minds Up. Esse é o meu trabalho de mudança de comportamento. É um processo, ele pode levar de 3 aí a 6 meses, dependendo de quanto você vai se envolver com esse processo. Então, o encontro é semanal, né? De 1 hora, mas é óbvio que você vai ter liçãozinha para casa, né? E aí eu vou te dar liçãozinha, as ferramentas terão que ser aplicadas diariamente, né? Então, é sair totalmente fora da zona de conforto. Então, se você não tem inteligência emocional para isso, provavelmente abandona o processo de coaching, tá? Isso é bem normal de acontecer. Eu tenho bem menos... aliás, entre os atletas que já têm esse mindset de que... O mindset de atleta é assim, ó, se você chegar para ele, o técnico dele, né, uma pessoa que ele confia, chegar para ele e falar assim, coma bosta que vai melhorar seu desempenho. Eles comem. Então, tá de boa, faz cara feia, mas eles vão comer, né? Então, eles são extremamente disciplinados e dispostos a encarar. Eles estão acostumados a viver fora da zona de conforto. E com eles, que já têm esse mindset, já acontece processos de autossabotagem, você imagina com nós, meros normais, né? Então, agora eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas sobre se vocês têm alguma dificuldade, me conta aí um pouquinho como é que está sendo esse processo de desconstrução para vocês e para a galera que vocês estão acompanhando, né? Porque eu vejo que vocês criaram esse grupo aí para ajudar o pessoal que tem mais dificuldade, né? Abre os microfoninhos aí, estou aberta. Ninguém tem pergunta para mim? Patrícia, pode falar. Patrícia, abre aí o microfone. Depois eu... Tudo bem, Keila? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Patrícia, também sou pedagoga. Legal. E a pergunta que eu quero fazer, né? Eu vi bem interessante essa sua metodologia. E quais as dicas que você pode nos dar para quando aparecer os sabotadores? Porque às vezes a gente nem percebe, né? Os sabotadores, eles estão, assim, automáticos, assim, já estão em nível automático. Às vezes a gente tem um compromisso, eu preciso atender, e aí aparece assim não, mas eu vou ficar descansando um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente não percebe. E eu acompanho, né, meus filhos, eu sempre estou, assim, de olho nisso. E quais são, assim, umas dicas que você pode dar para a gente combater esses sabotadores, assim, no dia a dia? No dia a dia, né? Então, é o seguinte, vamos lá. A questão toda está justamente nisso que você falou. Os sabotadores, eles são inconscientes. A gente não tem percepção. Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar essas coisas e começar a eliminar esses comportamentos é o autoconhecimento. Não tem como fugir muito disso, né? Uma das razões que faz processos de autossabotagem é a incongruência dos nossos valores, propósito de vida com as metas que a gente determina, certo? Então, às vezes, a gente determina uma meta e a gente põe aquela meta, mas pensando no milhão, né? Todo mundo que está aqui está com essa meta do milhão. E, às vezes, a pessoa bota essa meta pensando nesse final, no milhão em si. E os valores que estão associados a esse caminho que ela encontrou para conseguir o milhão, pode estar incongruente com os seus valores, certo? Ou com o seu propósito de vida. Se a gente está agredindo valores ou está deixando de viver propósito de vida para poder simplesmente correr atrás de coisas externas que não vão preencher, que não vão fazer a gente viver esses valores, então provavelmente terão muitos processos de autossabotagem no começo, no processo, né? Então, essas autossabotagens, se o seu nível de persistência for enorme, né, que chega a ser até uma teimosia, você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar e vai conseguir. Mas aí você chega lá, se você chegar nesse milhão, o que acaba acontecendo é que você fala assim,
Exatamente, vou dar um exemplo de quem pode acontecer isso. Ah, imagina que se chegar a 1 milhão, você é feliz da vida, né? Mas será mesmo? Vamos pensar nas pessoas que ganham na loteria, esse pessoal que ganha no Big Brother, que ganha milhões, fica milionário do nada. Essas pessoas que, de repente, descobrem alguma coisinha, um aplicativo, e aí vende e ganha milhões, né? Vende por milhões, enfim. Hoje é muito comum esse enriquecimento... tipo, como é que fala? Estratosférico, que a pessoa só sai do nada e ficou, né? Precoce, né? Precoce, seja lá como for, mas o que é importante entender, que ela fica do nada. E às vezes não é do nada, simplesmente a pessoa galga a vida inteira, trabalha e foca nisso e ela consegue chegar lá. E quando consegue, o que acontece com o milionário? Né? O que acaba acontecendo? Principalmente o novo milionário, o herdeiro, a pessoa que ganha na loteria, né? Ou então o trabalhador, o empreendedor que faz, né? Foca nisso e consegue chegar lá. O que acaba acontecendo? Quando a gente não tem, a questão é, a gente tem um propósito, que é ter, certo? Adquirir. Eu não tenho, qual é o propósito? Eu adquiri. Então, se você focar nisso, seja lá como for, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, você chega. É só focar que chega, né? Escolher uma coisa só e malhar em cima daquilo que chega. Tá, aí quando você chegar lá, você tem dinheiro para comprar tudo, é onde você vai começar a realizar todos os seus sonhos materiais. A casa, o carro, as viagens e tudo mais. Passou um tempo, você realizou tudo isso, você vai continuar sentindo um vazio. Por quê? Porque você nem se conhece, você não sabe quais são os seus valores, você não sabe qual é o seu propósito de vida, e agora, tudo que você queria, você já conseguiu comprar. E não preenche ainda. Então, o índice de suicídio entre milionários é enorme, né? E é por causa disso. E também não só entre os novos milionários, mas aqueles que trabalha a vida inteira e chega lá, continua com esse vazio. O trabalho já não preenche mais, porque agora o dinheiro é tanto que ele consegue comprar tudo, ele consegue realizar todos os sonhos materiais, mas o sonho material, na verdade, tem valores por trás. E se esses realizações desses sonhos não forem congruentes, os valores não forem congruentes com o seu, o vazio vai continuar. Se o propósito de vida você não está vivendo, vai continuar o vazio. E aí você não vê sentido mais para aquele seu dinheiro, não conscientemente, tá? Inconscientemente, ele fala assim, parece que eu era mais feliz quando eu não tinha dinheiro, porque eu estava naquela busca e eu tinha energia e tudo mais, e agora que eu tenho tudo, parece que eu não preciso trabalhar, sei lá, e a pessoa simplesmente, né? Ou então ela mergulha no trabalho justamente porque não quer, quando ela fica sem trabalhar, ela sente que falta alguma coisa, ela não consegue realmente ser feliz, ela não consegue se entregar, né, e usufruir daquilo que ela tem, justamente porque ela não sabe, ela não se conhece, é uma estranha, entendeu? Para ela mesma. Okay. Então, acabou o propósito, e aí é onde acontecem os processos de sabotagem. Pode falar, eu queria só terminar de responder a pergunta, né, que ela me falou da dica. Então, a dica número 1 é, comece um processo de autoconhecimento, e que não é ver um videozinho aqui, ver um videozinho ali, fazer não querendo desmerecer, foi muito importante, eu acho, para muita gente, os 21 dias, mas não é em 21 dias que você vai se conhecer, tem que ter estratégia, tem que ter ferramentas, né? Tem que ter profissionais capacitados nessa área de desenvolvimento pessoal para te ajudar a seguir nessa jornada, né? Não que seja impossível, às vezes tem muita gente que no caminho, na jornada, se esbarra com o seu propósito de vida, e aí, é aquela pessoa que vai trabalhar 18 horas por dia, feliz da vida, não sente fome, não sente sede, não sente sono, e se sentir também, tá tudo bem, se precisar virar 24 horas, ela tá lá, focada na meta. Então, a pessoa que tem essa energia é a pessoa que se esbarrou,
sem querer, né? Se ela não passou por um processo de desenvolvimento pessoal, ela se esbarrou. Eu esbarrei. Eu sou uma pessoa que esbarrei desde muito cedo com o meu propósito de vida, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho orgulho de falar que eu, desde os meus 11 anos de idade, eu sou mimada. Eu só faço o que eu quero fazer. O que eu sou apaixonada de fazer, que é o esporte, né? Então, e o meu propósito de vida é transformar vidas. E eu transformo as vidas dos meus clientes desde que eu me formei educadora física, né? Então, são 25 anos já que eu vivo o meu propósito de vida. Eu tenho quase 50 anos e eu não me sinto com 50 anos. Hoje eu me sinto até mais nova do que... tinha mais energia de quando eu jogava vôlei, quando eu era atleta. Porque nessa época, eu achava que a minha vida era o vôlei. E eu, quando deixei de jogar, porque eu não tenho muita altura, eu tenho 1,68. E na minha época não tinha líbero. E aí eu não pude continuar, porque eu falei, meu, sem chances de conseguir ser titular num time onde não alcanço nem a rede, com a minha altura, né? Então eu falei, não, eu vou estudar, chega para mim. E fiquei muito tempo frustrada, até quando eu comecei esses processos todos, né? Dentro dessas formações que eu fiz, a gente acaba trabalhando o processo com a gente, né? De autoconhecimento. Esse curso de gestão, onde eu conheci o coaching, foi muito divisor de águas para mim no autoconhecimento. Ali é onde eu entendi todos os processos de autossabotagem que eu tinha, porque naquela época eu não trabalhava só com isso, eu trabalhava com eventos também. Eu tinha 2 empresas, eu tinha academia, eu era personal e também tinha essa empresa de eventos. E eu adorava, porque evento era uma coisa que me tirava totalmente da minha rotina, né? Que a academia, por exemplo, me deixava com essa rotina, e com o evento ela me tirava totalmente da rotina. E eu sou uma pessoa que eu preciso estar fora da rotina, né? Eu tenho um mindset de atleta, e o mindset de atleta é ficar fora da zona de conforto. Então, para mim, onde eu fico confortável é justamente fora da zona de conforto. E aí, quando eu trabalhava com eventos, eu comecei a me meter com eventos tipo balada. Eu organizava isso, eu tive um pub também, né? Eu não sou nada empreendedora. Eu tive um pub, né, na minha cidade. Eu tinha academia, pub, dava aula de personal em São Paulo, viajava três vezes por semana de moto para São Paulo, do interior, para dar aula de personal. Tudo isso acontecia ao mesmo tempo. E eu amava organizar eventos. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei, as 3 vezes que eu quebrei, fali, sabe? Na minha vida, foi mexendo com um evento de balada. Por quê? Porque nesse processo de autoconhecimento, eu descobri o óbvio, né? Que o meu propósito, meu valor central é saúde. E nesses eventos de balada, eu estava agredindo a saúde dos outros, né? Então, eu estava estimulando as pessoas a viverem na noitada, né? Ficar até de madrugada acordado, né? Ao invés de ela estar descansando, ela estava lá acordada, bebendo álcool. Obviamente, nesse tipo de festa, pode dar drogas também, né? Então, tudo contra aquilo que é o meu valor central. Toda vez que eu quebrei, foi fazendo isso. E aí, quando eu estava estudando todos esses processos, né, eu entendi, eu falei, nossa, e nessa época eu tinha acabado de entrar de sociedade no pub. Então, o que eu fiz? Bom, entendendo como o cérebro funciona, né, e os processos de autossabotagem funcionam, o que eu fiz? Eu falei, nossa, eu tenho que colocar um prazo para poder eu sair dessa sociedade, né, ou terminar, e vender esse pub se eu for ficar com ele. Então, eu cheguei lá para os meus sócios, eu tinha 3 sócios, cheguei para eles e falei assim, eu tenho uma proposta aqui para vocês, né, ou vocês ficam sozinhos, eu dou minha parte para vocês, ou eu fico sozinha. O que vocês preferem? Então, nós ficamos sozinhos. Eu só dei. E essa vez foi a 3ª vez que eu quebrei. Por quê? Porque eu tinha coisas, né, financiamentos, tal, que estavam no meu nome para montar esse bar. E eles seguiram sozinhos e quebraram. Aí eu quebrei por tabela. Então, foi a última vez também. Depois disso, só a pandemia que deu aqueles tapas na gente, né? Mas estava tudo certo. Aproveitei a pandemia para poder reciclar, estudar, né? Enfim, é isso.
E Ok, a dica, então, é autoconhecimento. Ok, aproveitando o gancho da Patrícia aí, você pode trazer para a gente 3 passos para que a gente possa adquirir a capacidade para reconhecer os autossabotadores, por gentileza? Tá Obrigado. bom, eu vou fazer o seguinte, então eu vou dar uma ferramenta para vocês aí, tá? Uma ferramenta que é sensacional, é a primeira ferramenta que eu dou para os meus atletas, para os meus clientes, para ajudar vocês a começarem a perceber o que é que está rolando, ou seja, aumentar um pouco a comunicação de vocês com vocês mesmos, né? Por quê? Porque a gente é cheio de partes, nós temos várias partes de nós, né? Então, se vocês olharem para dentro, vocês vão ver que vocês têm a parte que é empreendedora, aquela que quer realmente fazer acontecer. Vocês têm a parte preguiçosa, vocês têm a parte medrosa, vocês têm a parte... Então, todo mundo tem isso, certo? Então, nós temos inúmeras partes dentro da gente. E a gente precisa aprender a conviver com essas partes. Só que se você não... tem gente que acha que é até louco quando escuta as vozes, né? Tem gente que nem dá ouvido para certas vozes que vocês estão ouvindo dentro de vocês. Então, na verdade, a ferramenta que eu vou dar para vocês, eu batizei ela de emocionômetro, né? Posso compartilhar a tela só para mostrar ela rapidinho? Dá para compartilhar? Tem um botão aí, apresentar. Eu sei compartilhar, é só usar ela? Sim. Tá joia. É porque eu não sabia se eu estava habilitada para isso. Só por isso que eu perguntei. Vamos lá. Só que eu vou ter que usar o meu slide em inglês, porque um dos meus de português está atrasado. Está com um layout velhinho, não quero usar ele. Deixa eu achar aqui. No problem. Então, vamos lá. Então, eu chamo de emocionômetro essa ferramenta, tá? E assim, na verdade, meio que fui eu que criei, certo? Com todos os conceitos aí da parte de hipnose, da parte de PNL, que eu juntei, certo? Como é que funciona essa ferramenta? Vocês vão pegar um caderninho, seja pode ser no celular, sei lá, um bloco de notas, pode ser, sei lá, você mandando mensagem para você mesmo no WhatsApp, o que você achar que é mais fácil, para você poder ter alguma coisa em mão para você anotar. O que você vai fazer? Você vai começar a observar todo tipo de emoção que acontece num dia. Lógico, para você melhorar a sua comunicação de você com você mesmo, você precisa fazer isso diariamente. É tipo tomar banho daqui para frente, tá? Quanto mais sensível você for, perceptível você for para reconhecer essas emoções, mais fácil você vai ter, mais facilidade você vai ter de controlá-las. Porque é assim, se você tem inúmeras partes, como que eu gosto de falar para os meus atletas, né? Fazendo uma analogia com o esporte. E eu não falo só para o atleta, falo para qualquer pessoa, até para os empresários. Imagina que vocês sendo empresários, né? Vocês são líderes, certo? Então, vocês, com certeza, têm a parte de vocês que é líder e que tem que controlar a sua equipe, certo? Exatamente como acontece dentro do esporte, o técnico, ele vai controlar os seus atletas, certo? Cada atleta é importante, todos eles são importantes, todos eles, inclusive, aqueles que estão no banco de reservas, certo? Todos eles têm o seu papel importante na vida. Eles precisam atuar de vez em quando. E fases da vida, tem fases da vida que essas partes uma tem que atuar mais que outra. Mas você tem que ser o comandante dessa equipe, certo? E não tem como você comandar uma equipe que você não conhece. Como é que você vai usar estrategicamente essa equipe no teu dia a dia, certo? Se você não sabe quem são, você não sabe as características que eles têm, como que eles agem, quando que eles agem. E o emocionômetro serve para isso, para você reconhecer essas personas, inúmeras personas que existem dentro da sua cabecita, certo? Então, você tem lá. Como é que funciona o emocionômetro, então? Você vai considerar 0, aqui a carinha dele a boquinha tá meio tortinha, mas ela devia estar reta, tá? Tipo, aqui é o 0, é o neutro. Então, tô de boa, não tô sentindo nada, nem tô ruim, nem tô bom, eu tô de boa. Tô neutro. E aí, então, você vai considerar para o lado de cá, de 0,
que é o neutro, 10, certo? Tem hora que a gente está tão ruim aqui que está até estourando o ponteirinho, está passando de 10, certo? E às vezes também acontece isso do lado das boas emoções. Então, às vezes, o ponteirinho estoura aqui. Quando, por exemplo, alguém consegue me exemplificar uma situação que a gente está tão feliz ou empolgado que a gente se atrapalha? Alguém? Alguém tem esse exemplo? Na vida aí? Alguém já passou por isso? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está empolgado para fazer uma live, nunca fez. O que acontece? Alô? Tem alguém aí? Oi. Tem alguém aí? Alguém para me ajudar? Quem fez live assim, estava super empolgado para fazer a live, e aí acabou, sei lá, ou não, a live não saiu do jeito que queria, porque acabou esquecendo, na hora não lembrava das coisas, falou uma coisa que não queria falar, falou outra. Quem já passou por essa situação, assim, de primeira live? Estava tão empolgado que era tão bom aquilo, estava curtindo tanto, mas só que estava tão empolgado, né? Estava numa excitação tão alta que acabou atrapalhando. Quem já Eu observava quando eu fazia live, eu faço live normalmente hoje, mas logo no início eu trocava muito as palavras e não percebia. Deixa eu abrir minha câmera. E não percebia. Eu só ia perceber quando eu via replay. Eu falava, meu Deus, eu troquei as palavras. É exatamente isso, tá? Então, também, dos dois lados, tanto para as boas emoções quanto para a emoção ruim, se extrapolar o nível máximo ali, a gente acaba atrapalhando o desempenho, certo? Então, o exemplo típico, a criança, por exemplo, se você falar para a criança, amanhã a gente vai para Disney. Né? Nossa, quem que dorme? Ninguém dorme. Não tem criança que dorme, você não consegue fazer a criança dormir, vai ficar a noite inteira acordada, pensando nas coisas que vai acontecer, ainda mais, e trazendo isso para os dias de hoje, vai querer ficar olhando as coisas da Disney no celular, ninguém dorme, né? Então, isso também é um reflexo de ponteiro estourando no emocional para o lado positivo, tá? E para o lado negativo, todo mundo já experienciou raiva, ódio, medo, né? Que mais? Frustração. Agora, um comentário breve. Ainda não acabei, tá? Mas pode falar. Isso é porque tem a ver com isso. O Pablo Marçal, ele ensinou aquela técnica no método P, quando a gente tinha um pensamento negativo, né? Você encaminhava aquele pensamento negativo como se fosse Jesus exorcizando lá os demônios, colocando nos porcos e atirar. E aquilo ali, quando o meu emocionômetro, né, baixava, porque a autossabotagem, ela vem através de uma imagem na sua mente. É essa imagem, se você deixa a imagem ali atuando, aí o restante acontece, que são as atitudes e os pensamentos errados, enfim. Então, Sim. Toda vez que vinha uma imagem errada, eu exorcizava ele e jogava. Exatamente, perfeito aí, ó, tá vendo? Você conseguiu uma ferramenta para você lidar com essa emoção e mexer com o seu emocionômetro. E funciona. Mas funciona super. E se você buscar na internet, tem um monte delas que funcionam. Uma delas, e você já talvez tenha já uma ferramenta que faça isso para você. Mas qual é o problema? O problema é você conseguir perceber a bendita da emoção, entendeu? Então, não necessariamente todas as vezes que a emoção vai acontecer, que você vai perceber. E isso tem a ver com autoconhecimento. Então, começa por aí, você começar a conhecer essas suas inúmeras partes, aumentar essa percepção, tá, das emoções, para daí você usar a ferramenta. Porque daí quando você começar a perceber a manifestação dessa ferramenta, você já aplica a ferramenta. Se você não tem essa habilidade de perceber, aí o que acontece? Ela cresce, e aí, bum, estoura o ponteiro. Se estourar, meu amigo, aí eu vou mostrar outro slide aqui do que acontece que muita gente não consegue resolver, tá?
que acontece aqui? Ó, a gente tem dois cérebros, certo? Isso aqui é uma metáfora, né? Lógico que o nosso cérebro não é assim. Existe, sim, uma relação do lado direito, do lado esquerdo, com o cérebro cognitivo e o emocional, mas esse é só uma ilustração para mostrar como é que funciona, tá? Então, do lado direito, que é o nosso cérebro primitivo emocional, e do lado esquerdo, cognitivo racional, é aquele que vai discernir o que está certo, o que está errado, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer, quais são os comportamentos que você tem que ter para você. Tá tudo aqui, ó. É tudo nesse cérebro aqui, aquilo tudo que o Pablo Marçal ensinou, tudo que eles ensinam tá aqui para vocês agora, tá? Agora, a questão é que existe, né, todo o que todos nós estamos fazendo na busca pelo 1 milhão é mudar comportamentos, mudar ações, fazendo coisas novas, a gente está fazendo e fazendo, né? As ações levam a gente a quê? As ações novas, principalmente, né? Processos de mudança, que você sabe, mudanças de comportamentos que você sabe que não vai te ajudar a chegar lá, certo? Isso daí vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu cérebro fique totalmente fora da zona de conforto, que a zona de conforto está aqui, ó, na zona de desafio, certo? Zona de desafio. A zona de risco é para algumas profissões, algumas modalidades, né? Por exemplo, o cirurgião que está lá de plantão, sei lá, 48 horas, não sei como é que funciona isso, mas sei lá, tá 24 horas de plantão. Aí ele está indo para casa, vai dormir. Aí, sei lá, aconteceu de um problema lá no hospital, o outro médico que tinha que ir não foi. Aí ligam para ele e ele volta para o hospital com 24 horas de plantão. Aí chega um maluco precisando de uma cirurgia no cérebro, né? Ele é um neurocirurgião. Aí ele vai fazer uma neurocirurgia sem dormir, tá na zona de risco, né? Então, é um exemplo só. O atleta que fica tentando treinar com dor, ele está com dor, ele não conta para o treinador, ele está com dor e não conta, ele não conta por quê? Porque ele não quer perder treino, ele não quer ficar de fora do jogo X, só que se ele está com dor em algum lugar, o corpo está dizendo, peraí, tem que dar uma parada, arrumar isso aí, tem alguma coisa errada, né? E ele não arruma, então ele está transitando na zona de risco. Então, mas o fato é que nossas metas geralmente estão aqui, na zona de desafio. E a gente está aqui, certo? Nosso cérebro primitivo quer ficar aqui, né? Aqui é onde a espécie sobrevive. Qualquer coisa fora disso é perigo para eles. Então, para o nosso cérebro primitivo não tem essa zona de desafio, é só zona de risco ou zona de conforto. Zona de risco ou zona de conforto. Então, ele o tempo todo vai trabalhar para jogar você para a zona de conforto, certo? Então, o que acontece? Aí, voltando no exemplo, que eu já até perdi, não sei mais qual que é o exemplo. Acontece. Qual que era o exemplo que eu estava falando mesmo? Que eu vim aqui na zona de conforto? Estava mostrando o cérebro aqui, certo? Aí, o que acontece? Você fica muito fora da zona de conforto, para o seu cérebro primitivo, você está lá na zona de risco. E se você está na zona de risco muito tempo, ele fica fazendo... Chega uma hora que estoura o ponteirinho lá do emocionômetro, né? Do lado negativo, e aí ele faz o seguinte, ó, bum, fecha a ponte. Ele fecha aqui, ó. Se estourar o ponteirinho, a ponte não comunica mais. E aí você fica por conta do seu cérebro emocional. E é aqui que acontecem os problemas, né? Tipo, o que a gente chama de sequestro emocional. A pessoa tem umas explosões, né? De raiva. É aqui que acontecem os homicídios, os suicídios, tudo que, né, que é tragédia, uma pessoa matando a outra, ou se matando, acontece exatamente porque a ponte foi fechada e o ponteirinho estourou. Mas estourou não é uma vez, porque se você estoura uma vez, de vez em quando, tá tudo bem. O problema é você ficar lá, dia após dia, estourando aquele ponteirinho. Isso é o estresse, né? O estresse é exatamente isso. Por isso que a pessoa chega uma hora que ela tem um infarto, ela tem um AVC, ela tem uma estafa, ela tem uma síndrome do pânico, ela entra em depressão. Tudo isso é ponteirinho do emocionômetro estourado. Fechou a ponte aqui, ó. Ela não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado. Quem está comandando o seu corpo agora
é o seu cérebro primitivo, e ele está levando você para a zona de conforto. É onde vem as doenças, é onde vem a gripe que te joga de cama. Para, meu irmão! Ele está falando isso, você entendeu? Então, assim, tudo que o nosso cérebro está percebendo, em termos de toda emoção que nasce aqui nesse cérebro primitivo, ele tem uma reflexão no nosso corpo. Então, 100% das doenças são psicossomáticas, já segundo a epigenética, estudos de epigenética, tá? Epigenética é uma área da medicina, da área da ciência, que estuda a manifestação dos genes. Então, se você tem predisposição a algum tipo de doença, ela vai manifestar se você der o ambiente. Mas se você não der ambiente para ela, ela não manifesta em você. Você não é condenado à sua genética. Então, quando a pessoa fala para mim, Keila, eu não consigo emagrecer porque é minha genética, né? Minha família toda é assim, é obesa, não tem jeito, eu não consigo, já fiz de tudo. É balela, é a desculpa melhor que a sociedade já deu para a pessoa, sabe? Para poder ela aceitar aquela condição e continuar comendo feito doida, e continuar tendo comportamentos, comendo porcaria, dormindo mal, enfim, fazendo todas as coisas que levam ela a ter aquela saúde, né? Então, é só desculpa mesmo. Algumas desculpas são autênticas, né? Que são esses processos que acontecem de autossabotagem, tá? Então, o emocionômetro, ele vai ajudar você a fazer o quê? A começar a perceber essas emoções. Então, se existe um processo de autoconhecimento, na verdade, todo processo de autoconhecimento vai depender de vocês aplicar. Não tem jeito, né? Eu, infelizmente, aqui nem personal também. Se você me contrata como personal, eu não tenho como treinar para você para te dar o resultado. Eu vou te dar as informações, eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar o programa, e você vai ter que instalar o programa, você que vai ter que treinar, você que vai ter que... Entende? Então, mesma coisa num processo de desenvolvimento pessoal. Vou te dar as ferramentas para te ajudar a fazer esse autoconhecimento. Isso aqui é só uma das ferramentas de autoconhecimento. A gente tem inúmeras dentro desse processo, tá? E são todos, diferentemente da psicologia, são todos processos focados no presente e no futuro. A psicologia, se você for fazer uma terapia, por que ela pode levar, às vezes, 10 anos para você conseguir entender um comportamento seu de hoje? Porque ela leva você para o passado, vai estudar o que aconteceu lá com a sua família, no útero, quais foram os seus traumas e que te levaram a se comportar dessa forma agora, certo? Não estou falando mal da psicologia, pelo contrário, tem pessoas que estão nessa condição de trauma, né, que às vezes ela não consegue se comprometer com o uso das ferramentas, né? Por mais estratégia que a gente dê, ela talvez precise ir mais a fundo nisso e trabalhar essas questões emocionais e descobrir o que aconteceu lá no passado. Mas, do ponto de vista do processo de desenvolvimento pessoal, coaching, PNL, hipnose, mas especialmente o coaching, ele é focado em presente e futuro. Ou seja, é o comportamento de agora que vai refletir na meta que você está desejando. Ele vai te colocar cada vez mais próximo da tua meta. É isso aí. É uma meta definida e o comportamentos e ações que vão te levar mais próximo dela. Então, que tipo de comportamento que você está tendo agora que está te afastando da tua meta? Então, aí é onde você tem que trabalhar estratégias para solucionar isso, tá? Então, passo número 1, usar essa ferramenta para começar esse trabalhinho de autoconhecimento, tá? Que é o emocionômetro. Como é que você vai fazer, então? No fim das contas, agora que eu vou falar. Você vai andar com o seu bloquinho, sei lá, seu esqueminha de anotação, e aí, toda vez, você vai aproveitar todas as oportunidades que você tiver, desde a coisa mais besta que acontecer com você, tirar você do sério, mas também que te deixa feliz. Então, são os dois tipos de emoção, né? Dos dois lados, são muitas emoções. Então, você pode reconhecer o tipo de emoção ou não. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas é bom. Então, você dá um apelido para esse sentimento, se você não consegue identificar que tipo de sentimento que é esse, emoção, estado, chame do jeito que você quiser chamar, tá? Então, às vezes, é uma coisa que você sentiu no teu corpo quando aconteceu alguma coisa X.
anota isso, pode dar um apelido, se você não souber identificar que tipo de emoção que é, e dá uma nota, que a gente chama de calibrar. Calibra, de 0 a 10. Qual a intensidade desse sentimento, estado ou emoção que você sentiu, tá? Então, você põe um apelido e dá nota. Coloca um nome para o seu estado, uma nota. Nome e a nota, tá? O que isso vai fazer com você? Vai acionar uma área do seu cérebro que é a mesma que, por exemplo, quando você quer trocar teu carro. Quem já trocou de carro aqui? Que já passou por isso? Por exemplo, você quer trocar de carro. Agora você já tem o dinheiro, ou você já tem o crédito, né? E aí, o que acontece? Você resolve, você decidiu qual, você começou a pesquisar que carro que você quer. Aí você vai, olha na internet, aí você começa a ir nas concessionárias, olha aqui, faz test drive, não sei, decidiu. Agora eu sei qual carro que eu quero. Parece que você vê esse carro em todo lugar. Fora a parte do Ads, do Google Ads e Facebook Ads, essas coisas, né? Instagram Ads, que vai fazer as propagandas aparecerem, porque você já fez a busca, né? Fora essa parte, no dia a dia você vai começar a ver isso. Você vai na rua, vai bater o olho no carro. Vai no outro carro, mas parece que todo mundo agora tem esse carro. O que é isso? É uma área do seu cérebro que foi acionada, é um mecanismo, né? Ele chama SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Então, é uma área do cérebro que vai aumentar teu foco para uma determinada coisa, tá? Então, aí, uma vez que acionou esse mecanismo para você começar a perceber as emoções, você fica mais sensível a percebê-las. E você vai fazendo isso diariamente, vai chegar uma hora que você vai ficar muito bom nisso. E vai ficar rápido você perceber, não vai demorar, você não vai precisar mais pôr atenção. Quando você vê, você já, tô sentindo isso. E então, você vai criar uma rede neural para essa habilidade de perceber emoções. E aí você pode usar a respiração, por exemplo, uma ferramenta, te dei 2 ferramentas já, hein? Emocionômetro e a respiração. O emocionômetro é para aumentar a sua habilidade de perceber as emoções. E a segunda é a ferramenta de controle das emoções. Mas eu gosto de falar que ela é mais um neutralizador de emoções. Por quê? Porque a hora que você está muito puto, aí você vai dar aquelas respiradas, tá? Que pode ser do jeito que você acha. Você pode achar N jeitos de técnicas de respirar e pega uma na internet, vai lá, pega uma que funciona melhor para você. Põe técnicas de respiração, de controle das emoções, pega assim, você vai achar dúzias de técnicas. Tem a técnica da yoga, tem a técnica ayurvédica, tem a técnica da neurociência, enfim, várias. Eu gosto de usar uma com a contagem, porque o seu cérebro ele faz uma coisa de cada vez, ele não sabe fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Aquela, mas eu sou multitask, eu faço. A habilidade do multitask é o quê? É de transitar entre diversas tarefas. Então, você tem 10 tarefas que você começou. Então, você consegue sair dessa, ir para outra, voltar para essa, ir para essa de novo, e voltar naquela outra, e vai transitando nessas tarefas sem perder o fio da meada. Porque tem gente que se transita entre 2 tarefas, já se perde onde estava naquela outra. E aí ele não é eficiente. Mas a pessoa que tem essa habilidade multitask, ela tem essa habilidade de transitar, né? E dar continuidade naquela tarefa na hora logisticamente conveniente, né? Então, por exemplo, dona de casa que é multitask, eu sou dessa. Então, eu vou na cozinha, eu estou lavando uma louça, de repente, alguma coisa, sei lá, o lixo. Aí precisei tirar o lixo, porque o lixo está muito cheio, aí eu tenho que ir lá fora. Daí lá fora tem uma outra tarefa para eu fazer. Daí eu já pego, aproveito que eu estou lá, já faço essa tarefa. Enfim, e aí eu volto para a cozinha e assim eu vou. Quando eu vi, a casa está arrumada tudo de uma vez. Eu não sou dessas de fazer por setor, né? E tem gente que precisa focar em uma coisa só de cada vez. Então, é como cada um funciona. Mas não quer dizer... Oi? Vou só te interromper rapidinho, que tem 3 perguntas na fila, só para você dar uma... Então, deixa eu só concluir a respiração aqui, tá? Isso. Aí você já me manda as perguntas. Exato. Aí, o que acontece com a respiração? Você pega, por exemplo, 3 tempos para você inspirar,
dá uma pausazinha de 3 segundos, né? Pode contar até essas pausas e contar depois 5 tempos para você soltar o ar. Quanto tempo eu vou fazer isso? Até você sentir que neutralizou a sua emoção que estava ruim. Né? Você sentir, às vezes você fez lá, sei lá, 10 respirações dessa, né? Então, puxa o ar 3 vezes, dá uma seguradinha, solta em 5 vezes. E aí você vai fazendo. A hora que você sentir que mudou o seu estado emocional, aí você calibra a nota. Vê que nota que você dá. Ah, baixou de 10 para 5. Beleza, acho que eu quero neutralizar total. Aí você vai e continua respirando. Se você vê que já neutralizou só em algumas respirações, conforme você vai usando essa ferramenta de respiração, você vai ficando bom nela. Aí chega num ponto que às vezes você tá puto, você só vai fazer assim, ó. Pronto, ficou bom de novo. E assim você segue a vida, tá? Porque a gente está sempre sujeito a essas coisas mesmo, não tem jeito, né? A vida sempre é cheia de altos e baixos e é bom você deixar a emoção sair. Aí você, só usa, antes que ela chegue no 10, você já vai e bota a respiração e aí ela fica boa, tá? De novo. Fala as perguntas, manda ver. Posso? Como que você... Vai. Keila, como que você está se sentindo agora? Qual é a sua emoção agora? Conta pra gente, por favor. Cara, pensa num ser humano apaixonado, dá para ver? Eu sou apaixonada por falar isso, eu não tenho nenhuma dúvida, né? E isso é exatamente essa emoção que é você estar vivendo os seus valores. É transbordar, ganhando ou não ganhando para isso, você vai ter o mesmo sentimento de uau, sabe? É muito bom. É muito bom fazer isso a vida inteira, porque eu faço isso a vida inteira, não só o coach, mas tipo, quando eu dou aula também tenho a mesma sensação. Mas eu aposentei dar aula, por quê? Para poder focar nisso aqui. Perfeito. Perfeito. Não, eu estava me distraindo com as minhas aulas e eu não consigo ficar milionária dando aula. Dando aula não dá para ficar milionária. Ô, Keila, me diz uma coisa. Você estava falando cedo sobre o inconsciente, né? A mente inconsciente, enfim. E você estava falando sobre a mielinização, né? Essa era a informação que eu não tinha em relação à neuroplasticidade, né? Sim. E existe uma relação entre esses conteúdos mais profundos, que são difíceis de acessar, e essa mielinização, porque, pelo que eu entendi, isso são registros mais recentes, né? Tem a ver com essa mielinização. Mas existe alguma relação entre alguma área do cérebro e essas memórias mais difíceis de acessar? Isso é uma pergunta clássica da neurociência, né? Onde está o inconsciente lá dentro do cérebro? Eu sei que não é fácil, mas nesses estudos mais recentes já tem algo mais claro em relação a isso? Como é que o cérebro organiza essas informações para que umas fiquem mais acessíveis e outras menos acessíveis? Tem sim. Tem a ver com as crenças e com os valores. Então, quando eu falei para vocês que o nosso cérebro consciente, que ele é só 5% do tamanho do cérebro, né? E ainda estão chutando alto, né? Tem algumas literaturas que falam 3%. Eles medem isso com esses estudos de ressonância, né? Então, ela tem essa média aí, algumas literaturas divergem de 3%, 5%, né? Então, da capacidade de ser total do cérebro. Então, o que faz com que a informação fique no consciente? O que é o consciente? É tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu me lembro e tudo aquilo que eu percebo, certo? Se eu sei que sei e posso explicar para outra pessoa, posso ensinar para outra pessoa, está no meu consciente. Se eu consigo lembrar, está no meu consciente. Você sabe onde coloquei alguma coisa? Está lá em tal lugar. Está no consciente. Né? Se você não sabe responder, já saiu do consciente, tá bom? Então, talvez você consiga pegar essa informação de volta. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, o que vocês comeram, por exemplo, na segunda-feira passada, sem ser essa, da outra semana, no almoço?
Quem sabe? Ninguém sabe de imediato, né? Mas se eu sou um médico e falo assim, eu preciso saber, isso é determinante para o seu tratamento. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a pegar alguns recursos para lembrar onde que você estava na segunda-feira que ele quer saber essa informação. E aí você começa a olhar no seu WhatsApp, suas conversas, e aí você pega no horário lá do almoço, aí você falou com não sei quem, preciso almoçar, eu estou indo lá no restaurante X, aí você consegue lembrar o que você comeu. O que era essa informação? Ela não estava no consciente, então você estava vasculhando lá o seu subconsciente, e aí quando você encontrou a resposta, você trouxe essa informação para o consciente, certo? É assim que ela transita. Então, agora, se você não lembrar mesmo de jeito nenhum, então essa informação foi lá para o inconsciente, foi no nível mais profundo. Então, como é que faz como que joga daqui para lá e de lá para cá? Aí são os filtros, certo? E quem são os filtros? Crenças, valores, importâncias, prioridades, e, claro, os processos de autossabotagem acabam interferindo nesses o que eu lembro, o que eu esqueço. Por quê? Porque, às vezes, essas crenças e esses valores não estão conscientes para você. Então, se você não tem autoconhecimento, olha a importância de você desenvolver o autoconhecimento. Se você não tem esse autoconhecimento, você fica à mercê do seu subconsciente, porque ele começa a tomar decisões para você. Se você filtra as coisas, se os seus filtros do cérebro, de aquilo que você vai guardar, memorizar e conseguir aplicar, não tem coisa que você aprende, que você consegue aplicar e muda a tua vida só na hora que você aprende? Não tem? Isso tem a ver com seus valores. Conectou, bum! Aí você consegue criar uma mielinização lá nos seus neurônios de imediato. Certo? Então, assim, existe uma forma de você mielinizar é treinando. A outra forma de você mielinizar é quando você conecta as informações com os seus valores e propósito de vida, né? Um ou outro, ou os dois. E também tem outra forma de você fazer essa mielinização, que é quando você associa a emoções muito fortes. Tá? Então, por exemplo, tanto do lado negativo quanto negativo. Negativo quanto positivo, né? Então, o negativo, por exemplo, é um trauma. O trauma, uma criança que se depara com sei lá, um pitbull raivoso, querendo pegar ela, mesmo que não morda, pode ser traumático, né? E pode ficar. E às vezes ela nem foi ela que experienciou isso, foi a mãe, e ela estava na barriga. Então, pode gerar um trauma. Então, acontece esse processo de mielinização e já vai para o subconsciente sem mesmo ter que passar por aquele processo de repetição, certo? E aí, que mais? E a outra forma, no lado positivo, um exemplo é quando um neném nasce, né? A experiência do nascimento, nem todas as mães têm uma boa experiência no parto, né? Mas vamos falar não do parto em si, mas quando você pega o neném e olha para ele, né? Às vezes a mamãe tem alguma outra questão, algum processinho de autossabotagem, ela acaba fazendo uma, como é que fala? Depressão pós-parto, né? Mas tirando essas situações, o exemplo da maternidade, não, é uma coisa que você não esquece nunca mais, né? Aquilo ali conecta na hora, faz uma rede neural para aquele momento, aquele amor naquele nível, e aquilo é jogado no seu subconsciente, que é uma memória que você nunca mais vai esquecer, né? E está super ancorada com um estado emocional fortíssimo, tá? Então, é dos dois jeitos que você consegue fazer essa mielinização. E os filtros têm a ver com valores e crenças mesmo. Então, as crenças e também, como eu falei, né, valores e crenças, seja no nível consciente ou inconsciente. Porque se você não sabe, né? Não tem aquela história? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Não é isso que eles falam sobre meta? Pois é, isso vale também para os seus valores e propósito de vida. Se você não sabe seus valores, não sabe suas metas, não sabe seu propósito de vida, o teu inconsciente vai conduzir você para qualquer caminho. E
pode ser que não chegue aonde você quer chegar, né? E se chegar, às vezes, se não está coerente, pode não ter o mesmo sabor, né, que você esperava, o mesmo nível de felicidade e tudo mais. Então, sem dúvida, eu poderia dizer, do meu ponto de vista, que se você quer ser feliz, só tem um caminho: conheça a si mesmo. Então, o maior investimento que você pode fazer na tua vida é esse processo de autoconhecimento. Tá? Então, às vezes, uma pessoa comum, que não é um atleta, porque, olha, 100% dos atletas que passaram na minha mão, nenhum deles abandonou o processo de coaching, né? O meu processo de Minds Up, que é um processo que tem essa parte da inteligência emocional antes, tem todos os processos de autoconhecimento, que, às vezes, um processo tradicional de coaching não vai levar. Porque o objetivo de um processo de coaching tradicional é assim, ó, pá, pum, é Pablo Marçal. Qual é a sua meta? Né? A meta é tal, é ficar milionário. Então, vamos fazer isso. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. É consultoria, não é? É tipo quase isso. Então, lógico, num processo de coaching, você não é o coach que vai dizer para você que você tem que fazer isso, isso, aquilo, porque não é uma mentoria. É você que vai perceber, falar, esse é o caminho que eu quero ir para poder chegar mais perto da tua meta. Então, eu só vou estar ali como coach para apoiar e para desafiar você. Falar, mas por que você não fez ainda? Você tinha que ter feito isso essa semana, não fez por quê? Então, esse é o papel de um processo de coaching tradicional, acelerar a conquista de metas. Direcionar, né? Oi? Direcionar, né, na verdade, né? Isso, exatamente. Você ajuda a direcionar a pessoa, fazer ela ver vários pontos de vista sobre uma mesma situação. Você é ali um advogado do diabo, né, para mostrar para ela o que você ganha, o que você perde de um lado. Na verdade, a gente só questiona a pessoa e ela mesma vai buscar essas respostas, né? Então, essa é a diferença da mentoria. Na mentoria, o mentor vai dizer para você, é isso, é isso, é isso. Né? E se você não faz, você corre o risco de não ter o resultado que ele está falando para você que vai te dar. Agora, o processo de coaching é tudo sobre você aprender como você vai fazer. Então, é um processo de aprender a aprender. Você vai começar a entender quais são as formas que funcionam melhor para você, né? Eu costumo dizer que existe uma fórmula de sucesso. Eu uso esse exercício da fórmula de sucesso, onde a gente vai descobrir qual é o jeito que funciona melhor para você. Que todo mundo já teve uma experiência de sucesso na vida. Se não foi no meio corporativo, talvez tenha sido na escola, talvez tenha sido na faculdade, não sei. Alguém já teve alguma experiência, talvez tenha sido no esporte, e aí o sucesso deixa pistas, né? E aí você consegue modelar o seu próprio sucesso. E aí você consegue repetir isso, reproduzir isso várias vezes. Então, isso também é um processo de autoconhecimento. É você entender como é que você funciona. E você repete isso outras vezes. É simples assim. Então, é simples, mas, né? Eu falo, é simples, mas é hard, é desafiador, né? Vai dar trabalho, vai requerer sair o tempo todo da zona de conforto. E aí, se você não tem, isso é um processo tradicional. Aí, se você não tem as ferramentas para lidar com as emoções que vão gerar por conta de você estar esse tempo todo fora da zona de conforto, no processo tradicional de coaching, você pode desistir no meio do caminho, a menos que você já tenha um mindset de atleta, que é aquele determinado que vai passar por cima do que tiver que passar para poder chegar onde ele quer chegar. O atleta só não consegue passar por cima naturalmente, sem um processo de autoconhecimento, ele só não consegue passar por cima dos processos de autossabotagem que são autênticos, que eu falo, que são as próprias lesões, as doenças que acometem o atleta no caminho. Posso fazer uma perguntinha, você deixa? Claro, estou aqui para isso. Você estava falando sobre zona de conforto e zona de desconforto. Zona de desafio. No seu ponto de vista, né, aonde que tem que existir o equilíbrio? Quantos por cento de desconforto e quantos por cento de conforto que uma pessoa, basicamente, normal, ela tem que ter esse equilíbrio? Cara, olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão pegando tudo de mim. Mas então, eu dou, não tem problema. A gente vai pegar tudo, vamos lá. Pega tudo. Então, vamos lá.
qual que é o segredo aqui? Quando você tem a zona de conforto bem pequenininha assim, estar fora, certo? Dessa zona, estar fora da zona de conforto, a gente chama de zona de desafio, tá? Que para muita gente, eu já perguntei para alguém, não lembro para quem eu perguntei, você gosta de desafio? Você falou, eu odeio. Odeio desafio, não me faça desafio, odeio desafio. Eu adoro. Pois é, essa é a tendência de todo empreendedor, né? É ser apaixonado por desafio. Mas, às vezes, tem situações que não são enxergadas como desafio, são enxergadas como risco pelo seu sistema nervoso primitivo, né? Pelo seu cérebro primitivo. Então, se ele enxergar como risco, ele manda você de volta. É aí onde acontecem os processos de autossabotagem. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas têm essa zona de conforto muito pequenininha. Vou dar um exemplo. Por exemplo, para falar, por exemplo, com um call center. É uma merda, não é? Atendimento, sei lá, de telefone, não sei. Não fala assim não. Não fala assim não, por favor. Porque você trabalha com isso? Eu falo todo dia com gente no telefone, eu não sou telemarketing, mas eu falo. Fala assim não. Então, vamos dar um exemplo seu. Para você, essa zona de conforto não é pequenininha assim, tá? Eu já vou voltar em você, então. E eu vou falar como eu era antes. A minha zona de conforto também, para isso, não é das melhores, mas já foi bem menor. Já foi muito pequenininha, assim, a ponto de eu chorar em atendimento telefônico. De eu não conseguir fazer a pessoa entender o que eu queria, e a pessoa ficar falando, repetindo aquela coisa, como se fosse uma secretária eletrônica gravadinha, igual se fossem os robôs que tem hoje, né? Nossa Senhora, hoje eu prefiro falar com um robô do que falar com uma pessoa de autoatendimento, desses atendimentos de call center. Enfim, mas a minha zona de conforto agora, eu tenho ferramentas para lidar com isso. Mas eu cheguei num ponto, uma época, de deitar no chão, assim, ó, na minha casa, tentando falar com a TIM. E eu chorava, de ódio que eu tava de falar com aquela pessoa. Isso, não fala isso, não. Isso é descontrole emocional. Pois é, eu tive esse momento na minha vida, antes de conhecer tudo isso. Quando eu tinha academia, estava começando a estudar gestão, nessa época eu ainda não sabia o que era gestão, né? Eu só era uma professora de educação física que era ligada no 220 e que não tinha paciência com pessoa lerda. Eu era assim. Então, falar com essas pessoas era impossível para mim naquela época. Mas, enfim, aprendi a lidar com isso. E o que é quando você aprende, né? Obviamente, eu ganhei ferramentas, né? O emocionômetro. E aí, quando eu levo para esse outro slide, você começa a entender. Eu ganhei inteligência emocional, ferramentas para começar a colocar essas emoções onde eu quero, em função da minha meta, certo? Então, minha meta era resolver o meu problema com o call center. E eu estava totalmente descontrolada. E parece que quanto mais descontrolada eu estava, mais acontecia de situações. Caía a ligação, eu ter que ligar de novo, passar por todo aquele processo eletrônico para chegar na atendente. E aí eu pegar uma pessoa super mal educada, e aí eu ter que desligar e ligar de novo. Enfim, eram dezenas de ligações até você conseguir resolver, e às vezes não resolvia no dia, né? Enfim, aí uma vez que você começa a controlar as emoções, você começa a entender. Você vê que a pessoa não está fazendo que nem secretária eletrônica, você pega e começa a desliga. Caiu a ligação do nada, liga de novo. Quem sabe você pega um outro atendente. E assim vai. Eu tenho essas minhas estratégias agora, né? Sem falar de outras questões que acabam envolvendo, que não dá tempo da gente falar aqui. Mas o que é importante? Quando você aumenta a sua inteligência emocional, o que você faz com a sua zona de conforto? Olha lá. Você aprende a ficar confortável no caos, tá? Então, você consegue não perder mais, não fechar aquela pontezinha, né? Cadê a ponte? Aqui, ó. A ponte não fecha mais.
E aí você consegue ir lá e falar assim, bom, mas se eu continuar sentindo isso, eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Então, eu uso uma ferramenta aqui, e aí, ok, minha emoção fica boa, eu posso continuar raciocinando e tomando as melhores decisões. E são através disso, ou seja, o caos está acontecendo, mas você está ali, firme e forte, entendeu? E aí você consegue tomar as atitudes certas, você avalia melhor, você está com o seu ouvido, com seus olhos, com seus sentidos, seus 5 sentidos estão mais apurados quando você tem o controle das emoções. Então, é tudo sobre você, você olhar para dentro de si e ver quem que está atuando agora, quem acabou pegando o controle da situação. Foi aquela neném, né? Aquela bebê. Como que o bebê faz? Vai ficar disso! Se joga no chão. Quem que já teve essa experiência com o filho? Sim ou não? Ok, Ela. Desculpa te interromper. Com base na sua experiência, né, é até bacana, porque você tem o passado e você tem o presente, né? Você tem Sim. o passado ignorante, né, que sofria, né, no telemarketing ali, no call center, para atender o cliente, e hoje, com base em toda essa técnica que você tem, né? Como que você, hoje, né, atendendo um cliente, você lidaria com essa situação? Né? Ou seja, você conseguiria compreender mais o cliente conseguiria compreender mais você? Como que você hoje agiria, né? Com o cliente agora. Agora Exatamente, eu tô do lado oposto da linha telefônica. Exato. Explica para a gente com base na sua experiência, por favor. Certo. O que a gente tem que entender, né? Bom, eu, Keila, né, com os meus clientes, eu parto daquele pressuposto básico de que o cliente sempre tem razão, certo? Eu ainda uso isso. Claro que tem um ponto, eu vou dar um exemplo, que aconteceu na minha academia uma vez. Já estava com esses controles, né? Já tinha a ferramenta. Eu passei por todo o processo de desenvolvimento pessoal eu tendo academia, né? Aí o que aconteceu? Teve um dia tinha uma aluna, cara, lá na minha cidade, que a cidade é pequena, né? 18 mil habitantes, todo mundo se conhece lá. E aí, ela já tinha passado por todas as academias, ela era uma típica cliente insuportável, que ninguém lida. Então, ela brigava com todo mundo. Ela brigava numa academia, ela mudava para outra. Ela mudava, e ela esgotou todas as academias, né? E a minha foi a última, foi eu que aguentei ela mais tempo lá, já estava 1 ano e pouco comigo. E, enfim, aí ela chegou um dia, e eu dava aula às 6 horas da manhã, eu que abria a academia, né? Nessa época. E eu também fazia toda a parte administrativa. Então, nesse dia, aconteceu alguma coisa, não lembro, com o meu despertador, e eu atrasei. Eu tinha filho pequeno nessa época também, né? Então, eu não lembro se foi porque à noite ele estava doentinho, alguma coisa assim, eu não dormi bem, acabou que eu atrasei. E eu não consegui abrir às 6 horas da manhã. E ela, justamente, era uma cliente das 6 horas da manhã. Ou seja, cheguei lá, eu estava, sei lá, 15 minutos atrasada, não lembro direito. E aí, beleza. Essa mulher entrou na academia, mas ela me xingava. Você é uma irresponsável, porque eu tenho horário. Se você não abrir a academia na hora certa, eu não tenho como chegar no meu horário, não tenho como fazer meu treino inteiro. Como que você quer que eu... E blá, blá, blá. Aí ela desceu a lei, ela ficou uns 15 minutos cuspindo xingamento em mim. E todos os alunos ao redor. E eu só lá, pacientemente. Liguei o meu, como é que fala? O meu filtro, o meu filtro de ouvido, né? Meu tampão interno, só continuei assim, respirando, né? Internamente, com aquele controle, beleza. Falei assim, você acabou? Ela, eu não quero mais que isso aconteça. Falei assim, acabou? Posso falar agora? Nessa calma. Tá bom. Falou assim, olha, eu de verdade peço desculpas, porque realmente eu estou errada, você está certa, eu deveria ter aberto a academia às 6 horas e não tem nada na minha vida pessoal que possa explicar e justificar esse atraso. Você tem razão,
E ela tem razão, estou sendo honesta com isso, né? É horário, ela tem razão em tudo que ela falou, exceto a parte que ela me xingou. Mas a parte do atraso, de que ela ia perder e não ia conseguir fazer o treino, ela tinha toda a razão. Aí, o que eu fiz? Falei assim, eu não tenho muito mais o que fazer, além de te pedir desculpa. Então, se eu posso fazer uma coisa para te ajudar. O teu contrato está aqui, peguei o contrato dela, rasguei o contrato, falei assim, olha, fica à vontade, você pode cancelar, não vai ter multa, não tem problema nenhum. E você pode voltar quando você quiser, quando você achar que as portas vão estar sempre abertas para você. Tipo, sutilmente eu mandei ela embora, porque tem limite, né? Tem limite das agressões. Então, e eu também, ninguém merece uma pessoa, né? Tendo que você ter que aguentar as pessoas o tempo inteiro. Então, foi assim. O que aconteceu com essa mulher? Ela foi treinar em outra academia, ela não gostou, né? Obviamente, brigou lá também, voltou para mim, alguns meses depois, né? E hoje ela acha que ela é minha melhor amiga, porque ela sempre me manda coisinha e tudo mais. Eu só relevei. Por quê? O que acontece? Eu falo assim que o problema de quando a gente desenvolve, né? Quando a gente começa a ter autoconhecimento, quando a gente começa a ter as habilidades da inteligência emocional, você começa a enxergar o mundo de outra forma, as pessoas de outra forma, né? Então, essas coisas não te afetam mais. Então, você está no meio do caos, a pessoa está te xingando. Em outra ocasião, eu estaria puta, porque eu sou mariana, sangue quente, italiana, né? Então, teoricamente, era para eu pular no pescoço dela e falar, sai daqui da minha academia, nunca mais volte aqui, você tá louca, né? Enfim, mas não compensa a ruga que eu ia ganhar, você entendeu? Então, você começar a olhar se compensa certas brigas ou não. E aí é você tomar a decisão que realmente vale a pena para o teu negócio e refletir sobre se você agir de uma forma mal educada, se for grosseiro, se você... Às vezes, tem gente que vai ficar lá brigando para devolver o dinheiro e, de repente, você tem uma regra sobre isso. Mas, cara, quebra a tua regra. Não vale a pena a pessoa sair insatisfeita ali. Tem uma estatística que fala que é do marketing, né? E que fala que ó, e essa é antiga, hein? Do tempo que não tinha internet. Imagina agora com internet, com o WhatsApp, né? Dizia que uma propaganda negativa, ela se propaga 10 vezes mais do que uma positiva. Então, agora que tem internet, então, essa estatística, com certeza, ela triplicou, eu acho, né? Talvez até mais. Já elevou-se ao quadrado. 1000 vezes mais, né? Isso aí. Infelizmente. Então, assim, você começa a enxergar a vida de um outro jeito. E agora você... Ó, e aí o que acontece com a sua zona de conforto? Antes, eu não teria maturidade para lidar com essa pessoa, te juro, eu fui muito briguenta, e ela foi muito injusta comigo, sabe, nas agressões. Ela estava certa até um certo ponto, mas ela foi extremamente injusta nas agressões dela, e eu sempre fui muito calibrada por injustiça, justiça. Então, eu era injustiçada, puta, o sangue subia na cabeça num grau que eu partia para briga, entendeu? Não tinha dúvida. E a minha paz aumentou, assim, absurdamente depois que eu desenvolvi, eu aprendi a me conhecer e desenvolver a minha inteligência emocional, né? Aí, deixa eu só voltar naquele gráfico aqui, ó. Olha o que aconteceu com a minha zona de conforto, com a inteligência emocional. Então, você fica dentro do caos e tá tudo bem. Ô, Keila, isso que você está falando, né, eu já li, é muito interessante, dentro do livro, não sei se todo mundo aqui já viu, né, o livro que chama Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ele tem ali 3 pontos super interessantes que se encaixam muito bem nisso que você está falando, né? Ou seja, ele diz o seguinte, né? O primeiro ponto: se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, a sua chance de derrota é 100%. Depois tem o segundo ponto que ele diz o seguinte: se você se conhece, mas não conhece o teu inimigo, a sua chance de derrota ela cai para 50%. Sim. Porém, se você se conhece e conhece o teu inimigo, a chance de vitória, ela é 100%. Então, Sim. A partir do momento que a gente se conhece, né, e a gente tem a capacidade também de conhecer o próximo e ter esse domínio, né, da inteligência emocional, como mesmo você falou,
A gente, obviamente, a gente consegue